Olá pessoal, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui juntos novamente em nosso curso de Física. Eu sou o professor Robson Santos e daremos continuidade hoje ao nosso capítulo 7, em que nessa segunda aula trataremos sobre o assunto transmissão de movimentos. Hoje, o objetivo é tratar desse assunto somente de forma teórica. Apresentaremos alguns poucos exercícios para consolidar o conceito. No entanto, a maior quantidade de exercícios para solidificar ainda mais o nosso aprendizado ocorrerá no próximo vídeo, ok? Então vamos lá. Podemos transmitir o movimento entre corpos que executam movimentos circulares de três maneiras. A primeira é através de uma corrente ou de uma correia, em que eu vou ter duas engrenagens ou duas polias que estão separadas e que o movimento de um é transmitido para a outra através de uma corrente ou uma correia. O maior exemplo disso são as engrenagens das bicicletas que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. O segundo exemplo seria a transmissão através de um eixo, em que eu tenho duas polias que a sua porção central está na mesma direção e estão conectadas, a parte central dessas polias estão conectadas através de um eixo. E conforme o eixo gira, as duas polias giram de forma conjunta. Por fim, temos a transmissão de movimentos por engrenagens, em que essa polias essas que são dentadas, elas, através dos seus dentes, elas conseguem, ao girar, transmitir o seu movimento para a engrenagem subsequente. Mas antes disso, vamos revisar alguns conceitos básicos relacionados ao movimento circular. O primeiro deles é o de período, que nada mais é que o tempo necessário para que um ciclo ocorra por completo. Veja, o período menstrual de uma mulher, ele ocorre na faixa dos 28 dias, ou seja, a cada 28 dias, é lógico que isso não é um valor fixo, né? Cada mulher tem o seu próprio comportamento, mas, em média, o período menstrual dura 28 dias, ou seja, a cada 28 dias, todo o ciclo menstrual da mulher ocorre por completo. O período de incubação do vírus da dengue, que nada mais é que o período que este agente patógeno ingressa em nosso corpo e ele passa por um período de latência até que ocorram os primeiros sintomas, esse período se dá, no caso do vírus da dengue, em 7 dias. O período de movimento do ponteiro das horas é de 12 horas, ou seja, a cada 12 horas o ponteiro das horas, o menor dos ponteiros, ele dá um giro completo. O período de movimento já do ponteiro dos minutos é de 1 hora, a cada hora ele realiza um giro completo, e o período de movimento do ponteiro dos segundos é de 1 minuto. É importante que dominemos bem a conversão de unidades de medida de ângulos. No Sistema Internacional de Medidas, é comum que utilizemos o radianos como unidade de medida de ângulos. No entanto, é importante que saiba sua correlação com graus, que também é uma unidade de medida para ângulos. E o que você precisa guardar é que 360 graus significa 2π radianos. A partir daí, você consegue, numa regra de 3 simples, encontrar qualquer valores dessas correlações aí, qualquer correlação que você queira encontrar. Lembrando que π tem o seu valor em 3,1416, no entanto, é facilmente aproximável de 3,14. No primeiro exercício, eu peço que você realize a conversão dos seguintes valores: 45 graus em radianos, 60 graus em radianos, π sobre 6 radianos em graus e π sobre 12 radianos em graus. Na letra A, o que eu preciso saber é que 90 graus é igual a π sobre 2 radianos. Portanto, qual será o valor em radianos de 45 graus? Vou estabelecer uma regra de 3 simples, em que eu terei de um lado da equação 90 por 45, do outro lado π sobre 2, que será dividido por x. Faço uma multiplicação cruzada entre os valores, de forma que eu vou ter
Bom, primeiramente eu vou pegar esse π dividido por 2 e vou dividi-lo por 1 sobre x. E ao fazer isso, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso do segundo. Então, o que eu terei? 90 dividido por 45 será 2. E π sobre 2 dividido por x, eu vou aplicar aquela regra. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu terei posteriormente 2 é igual a π dividido por 2x. O denominador da fração que está à direita do sinal de igual, eu passo para o outro lado multiplicando o 2. Então, eu vou ter 2x igual a π sobre 2. Passo o 2, que está multiplicando x, para o outro lado da equação, em que ele irá realizar uma divisão. E aí, ao ter π sobre 2 dividido por 2, eu vou ter π sobre 2 vezes 1 sobre 2. Por conta disso, do lado direito da equação, eu vou ter π dividido por 4. E assim, 45 graus é π sobre 4 radianos. 60 graus em radianos, vou realizar o mesmo procedimento. Uma regra de 3 simples, em que eu teria 90 por 60 igual a π sobre 2 dividido por x. 90 sobre 60, ao simplificar-se, eu vou ter 3 sobre 2. Do outro lado da equação, vou ter π sobre 2 vezes 1 sobre x. Afinal de contas, eu apliquei aquela regra. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Como resultado disso, eu vou ter que 3 é igual a π dividido por x. Lembrando que eu tenho, olhando para a equação bem no meio dessas três aí, eu vou ter 3 meios é igual a π sobre 2 vezes 1 sobre x. O que eu fiz ali é simplificar o 2, que é o denominador do 3, e eu simplifiquei com 2, que é o denominador do π. Agora, o x está dividindo o π, eu vou passar para o outro lado multiplicando 3, e o 3 eu passo para o outro lado da equação dividindo o π, e aí chega o resultado x é igual a π sobre 3, ou seja, 60 graus é igual a π sobre 3 radianos. E agora eu quero encontrar π dividido por 6 radianos em graus. 180 graus é igual a π radianos, então π sobre 6 radianos vai ser igual a x graus. Realizo uma regra de 3 simples, em que eu vou ter π dividido por π sobre 6, e é igual a 180 dividido por x. Ao aplicar aquela regra, repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, eu vou ter 6π dividido por π. Vou simplificar, vou dividir o π numerador pelo π denominador, ou seja, eu vou ficar somente com 6, que será igual a 180 dividido por x. O x eu passo para o outro lado da equação multiplicando 6, e o 6, por sua vez, passo para o outro lado da equação dividindo 180. Vou chegar ao resultado que x é igual a 30. Portanto, π sobre 6 radianos é igual a 30 graus. Na letra D, π sobre 12 radianos, deseja-se encontrar esse valor em graus. Faço a mesma coisa, aplicando uma regra de 3, e aí eu chego ao valor. No entanto, lembrando que π sobre 12 radianos é igual a π dividido por 6, tudo isso dividido por 2. E por que eu sei disso? Veja, se eu pegar o π sobre 6 e multiplicar pelo inverso de 2, eu vou ter π dividido por 6 vezes 2, que vai dar π sobre 12. No entanto, eu sei que π sobre 6 radianos é igual a 30 graus. Foi o resultado que eu tive na outra equação. Então, eu vou tirar proveito do que foi apresentado acima, em que esse π sobre 6, ao dividir por 2, eu vou ter π sobre 12. Então, 30 graus eu também irei dividir por 2. E aí eu vou chegar ao resultado que π sobre 12 radianos é igual a 15 graus. Frequência. Frequência é o número de ciclos ou voltas completas por unidade de tempo. Bom, se a unidade de tempo que nós utilizarmos for o segundo, a unidade de medida para a frequência será o Hertz. E a relação entre frequência e período é a seguinte: a frequência é igual ao inverso do período e o período é igual ao inverso da frequência. No exercício 2,
eu peço que considere uma pessoa presente numa roda gigante cujo movimento seja do tipo circular e uniforme. Determine os valores de período e frequência caso seu movimento seja das seguintes formas abaixo. Na letra A, eu quero que você considere um giro completo a cada 2 minutos. Um giro corresponde a um ciclo de movimento. E como que eu contaria o período nessa circunstância? Eu tenho em 2 minutos eu tenho um ciclo completo. Só que 2 minutos é igual a 2 vezes 60 segundos. E tudo isso ocorre num ciclo completo. Portanto, o período é de 120 segundos. A frequência, como é o inverso do período, é só colocar 1 sobre 120. E aí, 1 sobre 120 Hz é a frequência. Um giro completo a cada 4 minutos. Um giro significa 4 ciclos. Portanto, o período será 4 minutos para cada ciclo. Lembrando que o período é o tempo necessário para que ocorra um ciclo completo. Portanto, 4 vezes 60 para achar o período em segundos vai dar 240 segundos. E a frequência será o inverso disso, ou seja, ao invés de 240, 1 sobre 240 Hz. Na letra C, eu tenho 2 giros a cada 6 minutos. Lembrando que 2 giros são 2 ciclos completos, e o período é o tempo necessário para que ocorra somente um ciclo. Mas veja, o que é nos apresentado na letra C, que são 2 ciclos a cada 6 minutos. Basta eu pegar esse 6 e dividir por 2. No entanto, é importante que eu ache esse período em segundos, para poder achar o resultado da frequência em Hz. Então, eu vou transformar esses minutos em segundos. 6 vezes 60 dividido por 2. E eu vou ter 360 dividido por 2, que dá 180 segundos. Já a frequência, como é o inverso do período, será 1 sobre 180. Ou seja, 1 sobre 180 Hz. A letra D, eu sugiro que você dê um pause nesse momento no vídeo e você tente resolver por conta própria, ok? Faça isso, posteriormente você dê continuidade ao vídeo. Então vamos lá? Na letra D, temos 8 giros completos a cada 40 minutos. 8 giros são 8 ciclos de movimento. Portanto, eu terei em 40 minutos 8 giros. Transformando 40 minutos em segundos, basta multiplicar por 60, ou seja, 40 vezes 60 segundos é o tempo necessário para 8 giros. Portanto, o período será 2.400 segundos para que seja realizado 8 giros. Dividindo 2.400 por 8, vou ter 300 segundos. Esse é o período. Já a frequência, como é o inverso do período, 1 sobre 300, e isso é a frequência, 1 sobre 300 Hz. O que seria um acoplamento não axial? É aquele que se dá por eixos distintos, que é o caso do acoplamento por corrente, ou por correia, ou talvez por engrenagens conectadas entre si. O melhor exemplo do acoplamento não axial é aquele presente nas motocicletas e nas bicicletas, e que eu tenho engrenagens que não possuem o mesmo eixo e são conectadas através de uma corrente. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que vai apresentar para nós uma simulação computadorizada desse tipo de acoplamento. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Esse é o primeiro tipo de acoplamento de por eixo que eu queria falar para vocês, que é o chamado não coaxial. Por quê, pessoal? Porque eles não possuem o mesmo eixo, tá? Eles se movimentam simultaneamente, é o caso aqui do lado. Vejam que eu tenho uma série de corpos que estão em movimento rotacional, cada um com o seu próprio eixo, mas de certa forma estão acoplados através dessa folha que está girando aqui, ok? Um outro exemplo que é muito visto por nós é o acoplamento entre polias de bicicletas, em que na parte central da bicicleta você tem uma polia que muitos chamam de coroa, que ela possui um diâmetro maior do que a
polia traseira, elas se movimentam juntas, né? O movimento é concomitante, porém não possuem o mesmo eixo, ok? Também é um tipo de acoplamento não coaxial. Outro fato interessante de observar-se é o seguinte: considere um elo dessa corrente. Veja que a velocidade linear dele, aquela medida em metros por segundo, ela não varia, independente de ele estar circulando pela engrenagem maior ou pela engrenagem menor, ou ainda entre estas engrenagens, a velocidade dele é a mesma. Portanto, num acoplamento não coaxial, a velocidade linear da corrente, da fita que conecta essas polias, ou ainda da periferia dessas polias, é sempre a mesma. Agora, nessa simulação, olha que interessante, dá para perceber a relação existente entre a velocidade rotacional delas. Veja, tente comparar essa perfuração que tem aqui na periferia da polia maior em relação à perfuração que há na polia menor. Veja que, no caso da polia menor, ela se movimenta realizando mais giros do que a polia dianteira, ok? Ou seja, a velocidade rotacional da polia verde é maior que a velocidade rotacional da polia dianteira. Isso quer dizer que ela necessita realizar mais ciclos por unidade de tempo para poder acompanhar a polia com diâmetro maior. Já no caso do acoplamento coaxial, é aquele em que as engrenagens ou polias possuem o mesmo eixo. Um grande exemplo disso também está na bicicleta, mas é quando nós olhamos somente aquele conjunto de engrenagens da roda traseira ou o conjunto de engrenagens presente na parte central da bicicleta. Ali nós temos uma coletânea de engrenagens, pode ser 5, 6 ou 7, e elas possuem sim o mesmo eixo. Isso também é utilizado no segmento industrial em diversos maquinários. E aqui eu também pretendo apresentar para vocês uma simulação computadorizada em que, através do áudio, eu vou explicar melhor para vocês a relação entre velocidade angular e velocidade linear na periferia dessas engrenagens. Vamos lá. Agora, nesse exemplo que eu trago para vocês, nós temos aqui duas polias que estão conectadas no mesmo eixo. Dessa forma, tem-se aqui um acoplamento do tipo coaxial, ou seja, com o mesmo eixo. Cada uma dessas polias está marcada na sua periferia e veja que o movimento circular dessas duas marcações é igual, ou seja, a velocidade rotacional é a mesma, a quantidade de ciclos por unidade de tempo que cada polia realiza é a mesma. Dessa forma, no acoplamento coaxial, a velocidade rotacional, velocidade angular é a mesma. No entanto, perceba que, como o perímetro de uma circunferência é diretamente proporcional ao seu raio, no caso da polia maior, veja que a perfuração nela, para acompanhar a perfuração da polia interna, ela necessita movimentar-se, necessita deslocar-se mais, ou seja, a quantidade, o deslocamento linear na periferia da polia maior é maior que o deslocamento linear da periferia da polia menor. Portanto, no acoplamento coaxial, temos que a velocidade angular é a mesma em todos os pontos, independente da quantidade de engrenagens que estejam envolvidas. No entanto, a velocidade linear ou escalar na periferia de polias maiores é maior que a velocidade linear na periferia de polias menores. Portanto, pessoal, como que fica a relação entre velocidade nas periferias das engrenagens ou polias, velocidade angular, período e frequência para cada tipo de acoplamento?
Primeiramente, no acoplamento não coaxial, ou seja, aqueles que as engrenagens giram com eixos distintos, nós temos que a velocidade linear na periferia das engrenagens e das polias é igual. Por quê? Como foi dito para vocês, imagine que um determinado ponto da fita ou da engrenagem que conecta essas polias, a sua velocidade linear não varia independente da sua posição. Ou seja, a velocidade linear na extremidade das polias ou engrenagens é sempre a mesma quando você tem uma conexão do tipo não coaxial. No entanto, no caso das velocidades angulares, isso não acontece. A polia menor, para acompanhar a polia maior, tem que girar mais vezes por unidade de tempo. Ou melhor, ela precisa ciclar, completar ciclos mais vezes para cada unidade de tempo. Significa que a velocidade angular das polias ou engrenagens menores é maior do que a velocidade angular das polias maiores. Já no tocante ao período, o que é o período? É o tempo necessário para completar-se um ciclo. Como a velocidade angular é diferente das engrenagens que estão envolvidas, consequentemente, o período para que uma venha completar um ciclo será diferente do outro, ok? E como o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, as frequências também serão diferentes. Então, como que ficará essa situação de desigualdade? Veja, como a polia menor, ela necessita realizar mais ciclos por unidade de tempo para acompanhar a polia maior, consequentemente, o seu período será menor. Ou seja, ela vai realizar um ciclo num intervalo de tempo menor que a polia maior. Já a frequência, como ela é inverso do período, como ela realiza mais ciclos por unidade de tempo, no caso da polia menor, a sua frequência será maior. Já no caso do acoplamento coaxial, ou seja, sujeito ao mesmo eixo, nós vimos que a velocidade angular será a mesma, ou seja, a velocidade angular da polia menor ou engrenagem menor será igual da polia ou engrenagem maior. Consequentemente, o tempo para completar-se um determinado ciclo, que é o chamado período, será o mesmo para as duas engrenagens e, por conseguinte, a frequência também, ok? Agora, o que irá mudar é a velocidade linear nas suas periferias. Um ponto na periferia da polia ou engrenagem maior irá deslocar-se mais do que um ponto na periferia da engrenagem menor. Portanto, a sua velocidade linear terá que ser maior. Okay? Então, meus caros, como nós podemos resumir tudo isso? Falando de velocidade escalar na extremidade das polias. Para o caso do acoplamento não coaxial, a velocidade linear é sempre a mesma. Já no caso da velocidade para polias conectadas sob o mesmo eixo, a velocidade na extremidade dessas polias ou engrenagens serão diferentes. No caso da conexão não coaxial, o período de rotação é diferente, visto que haverá uma velocidade rotacional diferente entre as polias. Fato este que não acontece no acoplamento coaxial, que os períodos são iguais. E períodos e frequências, como são uma grandeza está relacionada à outra, se o período para o acoplamento não coaxial é diferente, a frequência também o será. E no caso do acoplamento coaxial, se os períodos são iguais, as frequências também o serão. Por fim, falando das velocidades angulares, elas serão diferentes no caso do acoplamento não coaxial e serão iguais no caso do acoplamento coaxial, ok? Algumas equações são importantes que você grave. A primeira é como encontrar-se a velocidade angular. Bom, velocidade angular é o quanto que você deslocou-se angularmente dividido pelo tempo. Caso o deslocamento seja de 2π radianos, o tempo necessário para que isso ocorra é o período. Então, eu posso considerar que para encontrar a velocidade angular de um corpo,
basta pegar 2π e dividir pelo seu período. Como o período é inverso da frequência, eu também posso encontrar a velocidade angular pela equação 2 vezes π vezes f, que é a frequência. A velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. A frequência é inverso do período e o período é inverso da frequência. Se por acaso você tiver dúvidas sobre como que eu cheguei a essa relação de velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio, eu sugiro que você acesse o card acima e assista a nossa aula anterior sobre movimentos circulares, a aula 1 desse capítulo 7. No terceiro exercício, eu apresento uma roda que gira em torno do seu eixo, de modo que um ponto de sua periferia executa um movimento circular uniforme, ou seja, aquele cuja velocidade linear é constante. Excetuando o centro da roda, é correto afirmar que... Vamos ver qual dessas alternativas é a correta. Letra A. Todos os pontos da roda têm a mesma velocidade escalar. Errado, pois a relação entre velocidade escalar, velocidade angular e o raio se dá por essa relação que está aí, V igual a ômega vezes R. A velocidade angular é a mesma para todos, pois todos os pontos se movimentam ao redor do mesmo eixo. Logo, quanto maior for a distância em relação ao centro, maior vai ser a velocidade linear. Letra B. Todos os pontos da roda têm aceleração centrípeta de mesmo módulo. Isso também é um erro, porque a aceleração centrípeta é dada pela relação velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Logo, quanto maior for o raio, maior vai ser a aceleração centrípeta. Letra C. O período do movimento é proporcional à frequência. É um erro. Na verdade, o período é inversamente proporcional à frequência. Onde eu tenho maior frequência, eu tenho menor período. Letra D, que é a correta. Todos os pontos da roda têm a mesma velocidade angular. Sim, visto que movimentam-se todos sobre o mesmo eixo. Quando eu tenho pontos que estão girando em relação ao mesmo eixo, todos eles possuem a mesma velocidade angular. E letra E, o módulo da aceleração angular é proporcional à distância do ponto ao centro da roda. Errado, como foi dito, o movimento do tipo circular é uniforme, portanto a aceleração angular é nula. E assim, pessoal, terminamos nossa aula por aqui. Foi um prazer estar com vocês novamente. Não deixe de assistir nossa próxima aula, que eu tratarei somente de exercícios sobre esse assunto, para solidificar ainda mais o nosso aprendizado. Até mais e, como sempre, eu desejo a vocês bons estudos.